Olá, meus amigos! É com muito prazer que eu venho comentar para vocês a nossa boa nova. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul definiu a banca realizadora do seu certame para o concurso de juiz substituto. Foi a Carlos Chagas. Mas antes, deixa eu me apresentar, deixa eu parar de falta de educação. Eu sou o professor Ricardo de Sá, sou futuro colega de vocês, né? Aliás, vocês serão meus futuros colegas. Eu sou juiz de direito aqui em Pernambuco. Coincidentemente, eu também fui aprovado num concurso da Carlos Chagas, meu concurso aqui. Aliás, a tradição em Pernambuco é fazer concursos pela FCC. Aqui no CERS, eu leciono as disciplinas de Direito Constitucional e Direito da Criança e do Adolescente. Inclusive, tive o prazer de acompanhar várias turmas de alunos para a magistratura, muitos dos quais hoje são nossos colegas de toga e nos orgulham demais nos nossos encontros, nas minhas andanças aí pelo Brasil. Bem, eu vou fazer alguns comentários iniciais sobre esse processo licitatório, que não deixa de ser uma licitação dispensada gera processo, e depois eu vou apontar alguns prognósticos sobre o concurso, sobre a carreira, tá bem? Vamos lá. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul publicou o ato de dispensa de licitação e contratou diretamente a FCC, a Fundação Carlos Chagas, como a sua banca organizadora. Eu particularmente gosto muito da Carlos Chagas, além da minha relação pessoal com ela, né, porque eu já fui aprovado, já exerci 4 cargos públicos da Carlos Chagas, desde servidor até magistrado. Servidor de nível médio, servidor de nível superior. Então eu tenho boas recordações. Mas, a parte disso, profissionalmente, eu tenho uma admiração pela Carlos Chagas, porque era uma banca muito profissional, muito honesta e muito precisa. Né? A fama da Carlos Chagas, a reputação da Carlos Chagas, na época em que eu era estudante e prestei concurso para técnico judiciário, né? Foi aprovado, como eu disse, a fama da Carlos Chagas era de ser uma banca bem legalista, né? De repetir a letra de lei, trocando algumas palavras para tornar a assertiva falsa. Isso era uma maneira de a Carlos Chagas, hoje eu compreendo que era uma maneira de a Carlos Chagas reduzir a margem de discussão, para tornar as suas questões o mais objetivas possível, as mais objetivas possível. Hoje, a Carlos Chagas, hoje não, de uns, vamos dizer, uns 4 anos para cá, talvez 5 anos para cá, o perfil da Carlos Chagas mudou sensivelmente. As provas da Carlos Chagas hoje abandonaram, não vou dizer que abandonaram a preocupação com a letra de lei. Mesmo as provas, por exemplo, da CESP, são majoritariamente voltadas ao conhecimento da lei. Na casa de 70%, pelo menos, das questões são voltadas para a lei. Mas a FCC migrou muito daquele padrão de repetir o texto literal de lei com singelas modificações, e hoje cobra tanta jurisprudência, por exemplo, quanto uma CESP, quanto um SEBRASP. E, aliás, eu diria, sem medo de errar, as provas que eu tenho acompanhado da FCC nos últimos 2 anos, 3 anos, sobretudo 2017, 2 anos, 2017 para cá, sobretudo, a jurisprudência que a FCC cobra, meu amigo, você tem que estar muito mais preparado até do que o SEBRASP e CESP. Por quê? Porque o CESP tem essa vocação, né, de estar de olho, atento à jurisprudência, mas, de maneira geral, a CESP prioriza aquela jurisprudência que já está mais consagrada, né, que já está mais difundida. A FCC, nas provas deste ano, já exigiu jurisprudência de 2019. Então não tem mais aquela, não vou dizer facilidade, mas aquela previsibilidade da FCC, não. Você precisa estar atualizado com a jurisprudência. Então, providência imediata. Assine os informativos de jurisprudência.
Vocês que são nossos alunos aqui do SERS, são os assinantes das nossas carreiras jurídicas, né? Nós temos um serviço magnífico, que é o SES Play. Eu brinco que o SES Play é o Netflix dos concursos. Quem assina SES Play tem alguns benefícios, né? Alguns benefícios, digamos, de VIP. E, além disso, nós temos o serviço da Adverum, que hoje é tudo SERS, de mentoria. Então, nessas nossas rodas de mentoria, os professores, nós sempre temos esse costume de trazer as novidades jurisprudenciais assim que elas saem nos informativos. Então, a gente, digamos, abrevia o trabalho de vocês. Em vez de vocês irem atrás, a gente faz a peneira, né? A gente faz a triagem daquilo que é relevante, filtra por matéria e manda para vocês. Manda, discute em videoaulas, né? A gente tem as nossas salas de videoconferência com os alunos, mas você que não é assinante ainda, se você puder, eu recomendo que seja. Mas, independentemente de você assinar ou não o SES Play, você ir atrás do nosso serviço de mentoria, você precisa urgentemente assinar informativo do STF e informativo do STJ. Para ontem. E esses informativos são gratuitos. Além disso, o tribunal já formou a comissão do concurso, né? Porque a gente não deve confundir a banca do concurso, banca de prova, com a comissão. A comissão ela é formada por desembargadores, normalmente, e um representante da OAB. A comissão é quem vai ser a autoridade administrativa em matéria do concurso. A banca é quem vai fazer a logística da prova. Normalmente elaborar a prova, às vezes não, mas a logística de aplicar a prova, imprimir a prova, corrigir, isso quem faz é a Carlos Chagas, tá bem? Além disso, algumas informações preliminares já podem ser levantadas. Já há a previsão de 10 vagas para o concurso. 10 vagas, das quais 7 para ampla concorrência, 2 para cotistas negros e 1 para pessoas com deficiência. Olha, você olha, poxa, 10 vagas, e aí a gente vê a quantidade, a estimativa de público, a estimativa de inscritos, 3.500. O tribunal espera em torno de 3.500 inscritos. Aí você vai pensar, puxa vida, 3.500 inscritos para 10 cargos. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Concurso de magistratura, a não ser que o Estado esteja numa pindaíba financeira desgraçada, que, pelo que me ocorre, não tenho conhecimento que seja o caso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, certo? Então, não sendo o caso de uma penúria financeira, concurso de magistratura, geralmente quem entra, ou quem é aprovado no certame, é chamado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem a reputação de ter bons recursos, de além da remuneração normal, pagar alguns adicionais. Então, esse tribunal, eu não acredito que vai ficar nas 10 vagas. Nós temos experiência com concurso, você provavelmente também tem, e sabe que é uma praxe, é um hábito dos órgãos que deflagradores do concurso, oferecer menos vagas do que aquelas que efetivamente há perspectiva de ocupar, para não gerar o direito adquirido. Mas eu seguramente não apostaria em menos, sei lá, de 20 nomeações aqui. Isso sendo pessimista, certo? Eu acho, honestamente, que há uma perspectiva de nomeação bem maior. E, de toda forma, você não precisa das 10 vagas, você precisa de uma só. Deixa o resto do povo se matar. Olha, concurso público, você tem 3.500 inscritos, tá certo? Mas o que você vai precisar é passar, sobretudo, no peneirão, né? O que é o peneirão? É a primeira fase. A primeira fase tem um ponto de corte, geralmente tem um ponto de corte em 300 candidatos, as 300 melhores notas, lembrando que quem empatar com a nota 300, com a 300ª nota, entra todo mundo, certo? Então, pode entrar 340, 350, se todo mundo empatar no final, a última, todos entram. Para a segunda fase. Então, a sua concorrência, que era com 3.500, rapidamente, assim, abruptamente, reduziu a o quê? 1/10 daquela concorrência inicial. E depois que você passa da primeira fase, amigo, a sua concorrência é 100% consigo.
a prova é prova de sobrevivência. Passou a primeira fase, a tua prova agora é de sobrevivência. Você vai passar por um safari, né? Você tem que sobreviver, tem que passar por aquelas etapas, tirando o corte, né? Livrando o corte, somente. Por quê? A concorrência naturalmente vai caindo fase a fase. As provas discursivas, que são de questões objetivas de sentença, demolem muita gente. Na prova oral, o índice de reprovação já é bem menor. Mas nas duas discursivas é violento o índice de reprovação. Por isso que eu digo, você vai trabalhar para sobreviver. Né? Sobreviver dentro do certame. Qual é a remuneração do cargo? A remuneração muito apetitosa, né? Muito atraente, muito atrativa. Subsídio inicial, né? Vocês sabem que os magistrados nós somos remunerados por subsídio, R$ 27.363,98. R$ 27.364. Né? Essa é a remuneração para juiz substituto. Mas nós temos carreira, né? Nós temos uma ascensão, uma movimentação horizontal e vertical na carreira. Nas nossas movimentações verticais, nós vamos sendo promovidos. Então, ó, nós entramos na carreira como juízes substitutos. Mas aí nós vamos avançando. Ó. Juiz de direito de primeira instância, quando a gente fica titularizado, né, fica vitalício e se titulariza, a gente já se torna juiz de direito. Então, aparentemente aqui, existe um aumento de mais de 10%, na casa de uns 10% ou mais, na remuneração. Mais de 10%, na verdade. Você já salta para 30.404. Se você é promovido para a segunda entrância, a remuneração salta para 32. Na terceira entrância, que é a entrância especial, 33.689. E aí, quando você estiver na coroação da carreira, como desembargador, R$ 35.462,22. O que nós temos conhecimento é que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso ainda tem algumas verbas indenizatórias que podem fazer essa remuneração ser majorada. Não são verbas remuneratórias, são verbas indenizatórias, mas o que conta é o dinheiro no bolso. É o que nós temos conhecimento que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem alguns benefícios. Esses benefícios podem ainda mais melhorar esse rendimento. Então, é uma carreira, do ponto de vista remuneratório, muito atraente. Muito embora, como magistrado, eu deva sempre instá-los a buscar a carreira pela vocação. Se você presta concurso pelo salário, você pode ser uma pessoa bem remunerada, mas infeliz. Né? Mas infeliz, insatisfeita. Agora, se você se acha vocacionado à magistratura, sem dúvida, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul tem uma carreira bem interessante. Tá? Aí o medo do concurseiro. Ó. Composição da prova. Quais são as etapas do certame? O bom dos concursos de magistratura, desses concursos de magistratura, é que eles já são regulamentados por norma do CNJ. Então, isso dá uma margem de previsibilidade maior. Quais são as fases que a gente sabe que tem? Uma prova objetiva, que é o peneirão, né? Provas discursivas. Na verdade, quando fala provas discursivas, são 3 provas. Uma prova de questões abertas. Uma sentença cível, que é dado o enunciado para você resolver e prolatar a sentença, e uma sentença criminal. Hoje em dia não, na minha época já foi assim, 5 anos atrás. 5 não, o meu concurso começou em 2013, terminou em 2014. Então, se você contar quando começou o meu concurso, 6 anos, né? Vai fazer 7 anos do concurso, do certame. Na minha época já era assim, o hábito tem sido o seguinte, você faz em um fim de semana só, faz as 3 discursivas. Na prática, você faz assim, ó. Primeiro corrige a primeira discursiva, que são as questões abertas.
Se você tirar 6 ou mais, aí vão corrigir a tua sentença. Se você tirar menos que 6, você já é eliminado. Mas por que é que faz tudo junto? Por economia. Nós sabemos que tem inúmeros candidatos oriundos de outras procedências, que vêm de fora do Estado. Então não custa essa deferência, esse desvelo por eles, diminuindo os seus custos. Ao invés de eles gastarem com 2 viagens, fazem uma viagem só, passam um fim de semana. E aí resolvem as 3 provas. Mas a correção é feita de forma separada. Primeiro, corrige as questões abertas, publica o resultado, dá-se o prazo para recurso. Os aprovados nessa etapa, nessa primeira discursiva, com as questões abertas, aí vão ter as provas de sentença corrigidas. Sentença cível e de sentença criminal. Tá bem? Passadas essas provas escritas, a próxima etapa é a prova oral. Vocês perceberam aqui que existe a investigação social, né? A investigação social não é propriamente uma prova. É uma apuração da nossa conduta, porque se imagina que a pessoa que seja candidata, que pretenda exercer a magistratura, deva ostentar uma conduta social irretocável. Né? E isso vai ser apurado durante essa fase da investigação social. Prova oral. Aqui na prova oral, o índice, a quantidade de candidatos é muito, muito, muito inferior. Não chegam 100 ou menos para a prova oral. Então, a tua concorrência que começou 1 para 350, agora é 1 para 10. Ou melhor, 10 candidatos para uma vaga. Era 350 para uma vaga, agora são 10 para uma. Ou menos, né? Ou menos. E aí, a prova oral tem uma lógica distinta das demais. Claro que a prova oral vai apurar o teu conhecimento teórico. Mas o conhecimento teórico, às vezes, é relativizado, porque você já foi exaustivamente testado. Você já passou por 3 etapas de prova de conhecimento. Então, na prova oral, a prioridade é examinar qual vai ser a tua postura. Como é que você se expressa? Você tem respeitabilidade, você tem segurança, você tem serenidade. A banca vai examinar esse perfil para o exercício do cargo. Claro que responder corretamente é importante. Mas vejam, se você vai ser um magistrado, pressupõe-se que você tenha ponderação, que você tenha equilíbrio, que você tenha gentileza, urbanidade para tratar. Então, se você, por exemplo, responde de forma desaforada, se você se exalta, isso indica se não um despreparo, mas pelo menos um risco em admitir você na carreira. Certo? Então, é uma prova que vai julgar a tua postura, a maneira como tu te comportas. Você não precisa ser um orador exímio, não precisa ser um Cícero, mas você precisa ter o quê? Aquela postura, aquele gestual, aquela linguagem corporal, o tom de voz adequados para o desempenho dessa nossa função. Por quê? Em audiência, nós vamos ser desafiados muitas vezes. Nós vamos ser questionados, nós vamos ser, às vezes, provocados. E nós precisamos manter a autoridade simbólica que o cargo nos investe, de que o cargo nos investe. Tá certo? Então, essa postura é examinada nesta prova oral. Os blocos da prova. Ó. Primeiro bloco da prova, isso é a prova objetiva, tá? Direito civil, direito consumidor, processo civil, organização judiciária, legislação processual civil extravagante em vigor, que não deixa de ser direito processual civil, né? E direito da criança e adolescente, que é uma das disciplinas que eu leciono aqui. No bloco 2, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito eleitoral e juizados especiais civis e criminais. Isso aqui não deixa de ser processo civil, processo penal, né? No bloco 3, direito administrativo, tributário, empresarial, ambiental e difusos e coletivos. Vejam só. O que é que a gente recomenda para vocês? Ah, Ricardo, eu não consigo dominar tudo. Ninguém é obrigado a ser especialista em tudo. Ninguém é obrigado. Mas você precisa equilibrar a sua performance nos blocos, dentro dos blocos. Então você vai ver, ó,
nesse bloco 3, olha, eu sei muito bem tributário e administrativo. Então, eu posso me dar o luxo de saber regularmente o demais. Agora, aqui eu tenho que ser excelente, mas o restante eu posso ser regular, né? E aí você sobressai no bloco. Vamos entender um pouco das questões discursivas, tá? Falamos agora da composição da objetiva, vamos falar agora sobre as questões discursivas. Como eu adiantei para vocês, na verdade existem 3 provas discursivas. Uma é de questões abertas, uma sentença civil e uma sentença criminal. Na primeira das provas, que é a de questões abertas, vocês vão ser perguntados sobre noções gerais do direito, formação humanística. Eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão, não. Formação humanística, isso é um flatus vocis, né? Isso é uma expressão vazia. O que seria essa formação humanística? O ideal seria que os juízes fôssemos todos cultos, eruditos, que nós gostássemos da alta cultura, de arte, né? Mas aí os certames, tentando sensibilizar os futuros magistrados para o fato de que não basta saber direito, adotaram de maneira genérica, sob essa alcunha de formação humanística, exigências de conhecimento de filosofia, de sociologia. Então é isso que se pergunta aqui na formação humanística. Além disso, as disciplinas anexas ao edital. Ou melhor, as disciplinas do anexo ao edital. Quais? Todas elas. As anteriores. Então, provavelmente vai vir assim. Vão vir 4 ou 5 perguntas. Uma delas vai ser sobre filosofia ou sociologia. As demais vão se dividir. Por exemplo, vem uma de administrativo com tributário, vem uma de constitucional, vem uma de penal com processo penal, vem uma de civil com processo civil. Então, vai se fazer uma seleção, uma apuração, dentre os assuntos que estão no conteúdo programático do certame. O que é que vai acrescentar? A prova discursiva não vai retirar nada, ela vai acrescentar. Vai acrescentar o quê? Noções gerais de direito, que é a teoria do direito, e formação humanística. Certo? Depois, nós vamos ter sentença civil, que vai trazer para a gente um problema de direito material e processual. Quer dizer, vai trazer uma situação para você aplicar o direito material corretamente e conduzir o processo de maneira adequada. E a última prova, uma sentença penal. Também, evidentemente, trazendo questões de direito material e de direito processual, para você enfrentar preliminares, etc. O que é que a gente pode esperar? Claro, pessoal, ninguém aqui está fazendo previsão, mas nós temos, digamos, como identificar tendências a partir da experiência. O último concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi em 2015, tá? Vejam que já naquela ocasião havia 25 vagas e só houve 19 aprovados. Então o problema aqui não é vaga não, pessoal, não se assustem com vaga. Vocês vão disputar sobrevivência. E se você, meu amigo, quiser lutar pela sua sobrevivência, nós estamos aqui para lutar do seu lado. Vocês não são nossos clientes, não são nossos alunos, não tem relação conosco. Mas tenho certeza que a partir do momento em que vocês depositam as esperanças de vocês no CERS, a briga não é só de vocês, não. A briga é da gente também. Vocês vão batalhar em equipe, aí é briga de rua, né? É briga de amigo. Um entra na briga, todo mundo entra junto. Vocês não vão estar sozinhos. E nós vamos preparar vocês no treinamento de selva, né? Para você sobreviver. Tá certo? Você ir passando no certame. Por quê? Se chegar ao final, se tiver fôlego no final, você passa. Não interessa a quantidade de vagas, você passa. Tá certo? A organização, a estrutura do certame foi a mesma. Até porque isso é definido pelo CNJ, né? Prova objetiva, provas escritas. Primeira etapa, objetiva, eliminatória e classificatória. Segunda etapa, também eliminatória e classificatória. Terceira etapa, só eliminatória, que é o quê? Investigação social, né? O que é que se faz aqui na investigação social? Sindicância da vida pregressa, investigação social. Exame de sanidade física e mental.
Exame psicotécnico. Minha gente, eu morri de medo. A gente percebe o quanto dá valor, o quanto aquele sonho é acalentado pelo nosso coração, quando a gente dá valor aos pequenos detalhes. Eu me lembro no exame psicotécnico que eu ficava atônito, porque a gente fazia um teste chamado teste palográfico, né? Não diziam o nome do teste para a gente, mas eu conheço o teste. Teste palográfico. É um teste para você fazer vários tracinhos, todos eles espaçados de forma equidistante, sabe, a mesma distância de um para o outro, e com uma uniformidade de tamanho. E, além disso, era pedido que você fizesse a maior quantidade de pauzinhos, né, de palitinhos, no menor tempo possível. Quer dizer, no menor tempo possível, não, perdão. Num tempo definido, não sei se eram 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, não me lembro. E aí você ia preenchendo, tá. E eu ficava angustiado, porque eu já via que tinha gente virando para o outro lado da prova, virando para o outro lado da folha, e eu ainda estava na metade da primeira. Mas, assim, eu não conhecia os pormenores do exame palográfico, do teste palográfico, mas eles pediam, os examinadores pediam para a gente escrever no cabeçalho se nós éramos canhotos ou destros, porque isso faz diferença. Eu sou canhoto, por isso que eu produzia muito menos, porque o destro tá vendo o que escreve, então ele pode comparar. Eu tinha que parar, cada traço que eu fazia, eu tinha que parar para ver se estava equidistante, se estava uniforme em tamanho. Então, esse exame psicotécnico é eliminatório, puramente. Ninguém vai ter classificação. Então, eu não fiquei atrás de ninguém porque fiz menos pauzinho. Não. Mas é uma etapa necessária para se apurar o perfil do candidato. Né? Se é um candidato com uma reputação podre, né? Um criminoso, um estelionatário, isso aí não dignifica os quadros da magistratura. Depois da fase de investigação social, nós temos a entrevista e a prova oral. Não sei, pessoal, não sei se nesse certame vai ter entrevista, não. Porque o Conselho Nacional de Justiça, já há alguns anos, tem visto com ressalva, com reserva, essa etapa de entrevista. Provavelmente vocês só vão ter prova oral, tá? Depois, prova de títulos. A prova de títulos é só classificatória, tá? Então, mesmo que você zere, eita, Ricardo, puxa, não tem uma pós-graduação, não tem nada. Me formei, fui advogado e depois virei concurseiro. Não tenho título. Não tem problema nenhum, você não vai ser eliminado. A prova de títulos é apenas mais para desempate, né? Porque ela é classificatória somente. Você vai flutuar na tábua de classificação, mas você não vai ser eliminado por falta de títulos, tá certo? Aqui as informações resumidas, né? Concurso Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Banco FCC, nível superior, 10 vagas, 7 para ampla concorrência e 3 para cotas, né? 2 de negros e 1 de pessoa com deficiência. Remuneração, já falamos. Inscrições ainda não foram abertas, até porque não saiu edital ainda. Também não se sabe taxa de inscrição, porque esse assunto não foi resolvido, nem o cronograma das provas. Agora, pessoal, o diabinho que mora aqui no seu ombro, né, que fica aqui no seu ombro, ele vai dizer assim, espera edital para estudar, espera edital, você vai esperar por isso para estudar? Claro que não, pelo amor de Deus, né? Então, olha, vocês que estão aí na expectativa do concurso do Mato Grosso do Sul, seja você sul-mato-grossense ou seja você cidadão do mundo, porque os concursos hoje são concursos para pessoas de todas as procedências, aproveitem que nós estamos, olha, 40% de desconto por tempo limitado, tanto para os nossos cursos pré-edital, quer dizer, nossos cursos completos para magistratura, quanto nos nossos cursos pós-edital, aqueles nossos cursos de reta final. É a promoção alusiva à Semana do Servidor Público. Né? Nós estamos hoje fechando a Semana do Servidor Público. Amanhã nós vamos fechar a Semana do Servidor Público. E o SERS, em alusão a essa data tão especial para mim, sobretudo, que sou servidor público há 13 anos, o SERS preparou esse desconto fantástico, 40% de desconto, tanto nos nossos cursos regulares, quanto nos nossos cursos para edital. Claro, vocês ainda não têm um curso reta final para o edital do TJ do Mato Grosso do Sul, mas vocês têm nossos cursos completos. Tanto o curso de carreiras jurídicas completo, o intensivo carreiras jurídicas, como
o curso para magistratura estadual e Ministério Público Estadual. Então, não faltam ferramentas e não falta, pessoal, disposição para, se você quiser, se você se deixar ajudar, pegar na sua mão e levar você e acompanhar vocês até a posse, tá certo? É isso aí, meus amigos. Grande abraço, bons estudos. Entrem aqui no nosso link, vejam a promoção e, como diz o nosso chefe, vamos juntos!